você abrisse, por favor, segundo o livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 23. Segunda Samuel 6, do 11 ao 23, que diz assim: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, fala comigo, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os carregavam, a arca do Senhor davam 6 passos. Eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Aconteceu o quê? Entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi, que lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Esta passagem é uma passagem conhecida. É a ocasião onde a arca entra em Jerusalém e Davi adora Deus de forma tão extravagante que escandaliza uma das suas esposas, chamada Mical. Mical ficou escandalizada diante de tudo isso, porque o coração de Mical guardava grande amargura e grande desprezo pelo rei Davi. O que estava acontecendo ali? Ela não estava desprezando somente a adoração que estava sendo dada ao Senhor, mas ela estava desprezando o seu marido por conta de coisas do passado que não tinha sido resolvida. Então ela despreza o rei Davi em um momento muito importante para o povo de Israel. Vamos nos recordar um pouco por que essa arca estava voltando para Jerusalém. É porque esta arca tinha sido retirada do meio do povo de Israel pelos filisteus nos anos passados, anteriores, quando Saul ainda era o rei em Israel. Saul, ele governou Israel sem a presença de Deus, porém Davi se recusou a permanecer governando Israel em Jerusalém, sem que a arca do Senhor estivesse em Jerusalém. Então essa era a segunda tentativa de Davi trazer a arca do Senhor para Jerusalém. A primeira tentativa foi frustrada, porque ele tentou fazer do jeito dele. E toda vez que o homem tenta fazer da sua forma e não faz conforme o que o Senhor lhe ordena, ele vai se frustrar. E foi exatamente isso que aconteceu. Não só Davi se frustrou, como pessoas morreram por conta da sua desobediência diante do Senhor. Ele quis carregar a arca
até Jerusalém sobre um carro de bois, um carro feito de madeira, puxado por bois. Mas a ordem dada pelo Senhor era que a arca não fosse carregada por animais e nem tampouco por carros feitos de madeira. A arca deveria ser carregada sobre os ombros dos sacerdotes. Numa segunda ocasião, então, depois que Davi deixa a arca na casa de Obed-edom, e esta família é muito abençoada, porque aonde está a presença de Deus, ali a bênção. Fala comigo, onde está a presença, ali está a bênção. E a arca representava ali a presença de Deus. A arca fazia parte dos utensílios do tabernáculo que houvera sido construído pelo povo de Israel quando saíram do Egito. Deus dá a medida para Moisés para construir o tabernáculo. E o tabernáculo era composto por 3 ambientes. Era composto pelo átrio, pelo lugar santo e pelo santo dos santos. A arca ficava no santo dos santos. A arca não era acessada por qualquer pessoa dentro do tabernáculo, somente pelo sumo sacerdote uma vez por ano. Tão importante era aquele lugar e tão difícil era o acesso à presença de Deus. Isto era uma tipologia no Antigo Testamento, que aí no Novo Testamento nós vamos entender que nós não precisamos mais passar por todos esses ambientes. Mas é importante nós entendermos o que significava a arca voltar para Jerusalém. Significava que o governo já não estaria sendo conduzido de acordo com a mentalidade de Davi, mas o governo de Israel seria levado através da mentalidade do Senhor. Davi ali estava se humilhando diante de Deus, dizendo: eu não posso governar esta nação sozinho, mas somente um adorador, somente um verdadeiro adorador, somente alguém que entende que para que agrade ao Senhor é necessário ser íntegro na adoração, tomaria uma atitude como essa. Sabe quando Davi passa por este momento e Mical se escandaliza? Há uma declaração aqui na palavra de Deus que por conta do desprezo que Mical teve com o rei e também o desprezo pela adoração, ela se tornou uma pessoa estéril. Muitas vezes, e nós tivemos aqui alguns dias atrás o apóstolo Isacar que ministrou muito sobre isso, sobre aquilo que muitas vezes está no nosso coração, e a gente vê algumas pessoas fazendo algumas coisas para o Senhor, manifestando o seu amor, manifestando o seu serviço para o Senhor, e a gente olha e diz assim: para que tudo isso? Por que isso? Lembram do porquê isso? Quem esteve aqui na segunda e na terça-feira, para que isso? Sabe, Mical olha para aquilo e diz: para que isso? Para que toda essa extravagância na adoração? Somente aquele que muito é perdoado, muito ama. Somente aquele que muito ama é extravagante na adoração. Eu vou falar de novo. Somente aquele que muito é perdoado, muito ama. E somente aquele que muito ama é extravagante na adoração. Somente o marido que ama muito a sua esposa é extravagante na hora de dar presente. Se não há extravagância na hora do presente, é porque o amor ainda não chegou a um nível que deve chegar. Se não é extravagante na presença, no cuidado, na proteção, é porque não ama tanto assim. Pode ser um amor de palavras. Eu amo meu marido. Eu amo meu marido, mas não existe extravagância nenhuma no relacionamento com este marido. Somente quem muito ama é extravagante. Olha para quem está do seu lado, se você é extravagante na adoração. E às vezes a gente fica se comparando às outras pessoas. Como que aquelas pessoas adoram a Deus? O que elas fazem? Então eu vou fazer igual. Então eu vou copiar um adorador. Adorador não pode ser copiado. Adorador precisa ser gerado no Santo dos Santos.
Certa vez eu cheguei diante de um homem que eu admiro demais, ele já esteve nessa casa, o apóstolo Davi Alves, eu admiro demais como um adorador. E eu cheguei para ele na minha imaturidade e disse assim: ai, apóstolo Davi, por favor, eu queria que o senhor colocasse as mãos sobre mim, para que eu recebesse essa unção de adoração que você tem. Ele, com muito amor e carinho, me disse assim: minha irmã, eu vou orar por você, para que você tenha fome e sede da presença de Deus, mas que Deus te dê a oportunidade de ter as experiências, para que você se torne um verdadeiro adorador. E eu não sabia do que ele estava falando, até que as experiências começaram a vir. Porque quanto mais dificuldade, quanto mais problemas, quanto mais circunstâncias difíceis Davi passava, mais profundo ele se tornava na adoração. Por isso que ele é uma das pessoas que podem nos ensinar a respeito de adoração. E eu quero que você vá agora para o Salmo 15. O Salmo 15, apesar de não ter nenhum título, entende-se que o Salmo 15 foi escrito nessa mesma época em que Davi leva a arca do Senhor para Jerusalém. Tanto o Salmo 15 quanto o Salmo 24. Eu quero aprender um pouquinho com você nessa noite sobre integridade é santidade na prática. Fala comigo: integridade é santidade na prática. Mas o que isso tem a ver com adoração, pastora? Tem tudo a ver com adoração. Porque você não pode se auto-intitular, ou ninguém pode chamar você de adorador, se você não for íntegro. Olha para quem está do seu lado e diz: ei, adoração não é cantar, não é dançar, não é orar. Adoração não é pregar. Adoração não é fazer boas obras. Adoração é ser íntegro. E a integridade é a santidade de Deus sendo praticada. Vamos lá, Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Uma pergunta que parece simples de ser respondida. E logo em seguida vem a resposta: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Este salmo indica, pelo menos, algumas características de alguém que realmente pode habitar. Porque aqui ele está dizendo: quem habitará no seu santuário? Quem habitará na sua presença? A arca era levada de um lado para outro, e aonde a arca estivesse, o povo podia ir atrás. Uma coisa é você estar perto da arca, outra coisa é você habitar no lugar santo. É você habitar no santuário. Agora nós vamos para o Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas,
para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Provavelmente esses 2 salmos foram escritos na mesma época em que a arca sobe para Jerusalém. Então nós aprendemos com Davi aqui, que para ser um adorador é necessário integridade, e todo homem íntegro é aquele que pratica a santidade do Senhor. Então nós aprendemos com Davi aqui, que a extravagância na dança, a extravagância na música, a extravagância num tempo de oração, podem fazer parte da vida de um adorador, mas não é tudo a vida de um adorador. Porque o adorador é aquele que ele não visita o Santo dos Santos, ele não dá uma passadinha no domingo à noite no Santo dos Santos, e nos outros dias da semana ele vive de acordo com a sua própria vontade. Não, um adorador, ele vai buscar, cada vez que ele está no seu tempo, porque nós temos tempos de adoração, nós temos momentos em que nós nos apartamos para estar diante do Senhor, e a celebração é uma delas. Um outro momento é lá no seu tempo a sós com Deus. Um outro momento é quando você está, de repente, assistindo alguém ministrar a palavra de Deus através da internet. Mas você tem diversos momentos e circunstâncias aonde você está a sós com o Senhor, e você está sendo transformado de glória em glória naqueles momentos. E isso são atos de adoração. Porém, Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que tenham uma vida de adoração. E é sobre isso que Davi está falando. Davi não está falando, olhe só para mim, entrando em Jerusalém, saltando, pulando, levantando meus vestidos, porque isso é ser um adorador extravagante. Não, ele está chamando a atenção, está dizendo: como eu faço, Senhor, para eu habitar neste santo lugar? Como eu faço? O que eu preciso, Senhor, para ser conhecido pelo Senhor? Quando eu chegar nesse santo lugar, o Senhor olhar para mim e dizer: ei, eu conheço você, eu sei quem você é. Porque uma das coisas que muitas vezes nos impedem de ter comunhão com o Senhor é não nos sentir percebidos e nem conhecidos por Deus. Aquela sensação de que Ele nos esqueceu, aquela sensação de que Ele está distante, aquela sensação de que Ele nem conhece o nosso nome, Ele não conhece nada do que está acontecendo com a nossa vida, é aquela sensação de que eu sou um estranho para Ele. Davi não queria ser estranho ao Senhor, e Davi não era estranho ao Senhor, porque Davi, ele faz a pergunta e ele mesmo responde. E por que ele mesmo responde, Josiel? Porque quando a gente faz uma pergunta para Deus, Ele responde. Não é, Débora? Às vezes a gente tem medo de perguntar, com medo da resposta que vem. Mas toda vez que você fizer uma pergunta para Deus, Ele vai responder. Olha para quem está do seu lado e diz: Ele já está respondendo hoje a pergunta que você fez? Toda vez que você fizer uma pergunta, Ele vai responder. Você só precisa estar disposto a ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Então Davi demonstra que ele tinha intimidade. Fala, intimidade. Intimidade com o Senhor. Sabe, Davi demonstra que ele não ficava só no átrio. Lembra que eu falei que o tabernáculo de Moisés tinha 3 ambientes? O primeiro ambiente era o átrio, aonde todos chegavam.
Esse primeiro ambiente era conhecido como o caminho. A porta de entrada deste primeiro ambiente era conhecido como o caminho. E olha que interessante o que tinha no átrio. Primeiro que o átrio ele era fabricado de bronze. Todas as coisas que estavam ali eram fabricadas de bronze. Ali tinha uma bacia e ali tinha um altar do holocausto. O altar do holocausto ele era de bronze, ele ficava perto da entrada do átrio e era ali onde os sacerdotes faziam os sacrifícios. O povo então se apresentava, consciente que havia pecado contra Deus, confessava ali os seus pecados, demonstravam arrependimento e pagavam um sacrifício. Então, de acordo com o nível de pecado, mas também de acordo com a condição financeira de cada pecador, o sacerdote dizia qual era o sacrifício que deveria ser apresentado. Naquele altar eram sacrificados bois, naquele altar eram sacrificados cordeiros, naquele altar eram sacrificados rolinhas, naquele altar eram sacrificados muitos animais. O altar de bronze representa quando você entra pelo caminho chamado Jesus e você reconhece os seus pecados. Então você passa a confessar diante dele todos os seus pecados, não os seus problemas, mas todos os seus pecados que fazem separação de você com Deus. No átrio, você vai se arrepender. No átrio, você vai se sacrificar. De que forma é o sacrifício no átrio? Você vai negar a si mesmo. A palavra de Deus diz que aquele que não estiver disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, este não pode ser o seu discípulo. Então isso significa que no átrio eu não vou só confessar, eu não vou só me arrepender, mas eu também vou renunciar à minha vida de pecado. Mas depois do altar do sacrifício, tinha uma pia. Essa pia também era feita de bronze. Essa pia era usada pelos sacerdotes para purificar-se antes de entrar na segunda porta. A primeira porta qual era? O caminho. A primeira porta era o caminho, era chamado pelos hebreus de o caminho. A primeira porta dava entrada no átrio. A primeira porta era onde os sacrifícios eram feitos. Mas agora o pecador não entrava pela segunda porta. Quem entrava na segunda porta era somente o sacerdote que tinha apresentado o sacrifício. O pecador ficava no átrio. Então o sacerdote vinha para a segunda porta, que se chamava verdade. Fala comigo, verdade. Ao entrar pela segunda porta, então se via ali agora a mistura da prata e do ouro. Se no átrio estava o bronze representa o homem, já no lugar santo, que entrava na segunda porta, chamava lugar santo, ali agora se via prata e ouro. Prata já representava a redenção, e ouro já representava ali a purificação. Neste santo lugar ficava o candelabro de ouro. Neste candelabro haviam 7 lâmpadas que representavam ali o caminho que estava sendo iluminado. Sabe, quando você entra pelo caminho, você começa a conhecer uma verdade. E essa verdade vai trazendo luz para os seus caminhos. Você vai conhecendo a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então aquilo que para você não tinha muita clareza do que agradava a Deus, do que não agradava a Deus, agora a palavra de Deus coloca luz nos seus caminhos. E aí você começa a perceber qual é a direção que você está seguindo. Você começa a perceber que você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Você precisa mudar algumas coisas na sua história.
Porque aquilo que vem à luz, você tem a oportunidade de mudar. Eu gosto tanto quando o Senhor traz à luz algo na minha vida. Quando eu acho que eu estou, sabe, que eu estou bem, quando eu acho que eu estou fazendo tudo certo, e de repente uma palavra, uma pessoa, de repente até uma música que eu ouço, vem e coloca luz sobre as minhas atitudes. E eu começo a perceber, ei, eu não estou manifestando aqui imagem e semelhança de Deus. Eu não estou glorificando a Deus nesta minha atitude. A palavra de Deus vem para trazer luz. Fala comigo, luz. E aquilo que está na luz, o que nós devemos fazer com aquilo que está na luz? Levar para a cruz. Percebe que Jesus está no tabernáculo? O tabernáculo foi construído por Moisés logo que saíram do Egito, mas ali já era uma tipologia de Cristo. Cristo é o tabernáculo. Então você entrou pelo caminho e logo você entrou pela porta chamada verdade. A verdade, também você vai encontrar ali a mesa dos pães da proposição. Todos os dias os sacerdotes entravam ali, acendiam o candelabro, acendiam um altar de incenso e também trocavam o pão da proposição. O pão representava o pão vivo que viria do céu e que saciaria a fome de toda a humanidade. Onde você está? Você está no átrio ou você está no lugar santo? Davi não se conformou de ficar no átrio. Davi não se conformou em ficar no lugar santo. Se bem que aqueles que ficam no átrio, eles acessam salvação. Porque Cristo já se entregou e já fez sacrifício. E uma vez que Cristo se sacrificou, e você entra por este caminho, você tem direito de ser salvo. Mas quando você vai para o lugar santo, então você começa a viver um processo de santificação, não só de salvação. Olha para o seu irmão e diz: adorador não se conforma só com salvação. Ele vai buscar a santificação. E a santificação se dá na luz do candelabro, no pão da proposição e no incenso aromático que era aceso todos os dias na presença do Senhor. Mas aí nós temos a terceira porta. E a terceira porta dava acesso para este lugar que Davi estava perguntando: Senhor, quem habitará neste lugar? Quem habitará no Monte Santo do Senhor? Senhor, quem chegará na tua presença? Quem estará diante do Senhor noite e dia sem cessar? É aquele que entra pela porta chamada vida. E lá em João capítulo 14, versículo 6, você vai encontrar um versículo maravilhoso, que a maioria de nós só fala a primeira parte. Eu sou o caminho, átrio. Eu sou a verdade, lugar santo. E eu sou a vida, lugar santíssimo. Mas aí diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando eu entro pela porta do lugar santíssimo, o Santo dos Santos, eu posso estar diante da arca, porque naquele lugar está a arca da aliança. E quando eu chego diante da arca da aliança, eu posso somente contemplar a arca. Se eu não tiver entendimento de que eu tenho direito
de acessar o que tem na arca, eu vou ficar somente olhando. E isso normalmente é a razão pelo qual nós não nos tornamos verdadeiros adoradores e adoradores extravagantes. Porque nós ficamos olhando, ali está uma presença, mas se eu chegar perto, se eu me aproximar ali, eu vou ser fulminado por conta dos meus pecados, eu vou ser fulminado por conta das áreas da minha vida que ainda não foram transformadas. Eu vou ser fulminado, eu não tenho direito de tocar na arca. Talvez era isso que muitos dos israelitas pensavam a respeito de Davi. Talvez eles pensassem: quem Davi pensa de fazer um estardalhaço desse com a arca? A arca era escondida lá no tabernáculo, agora ele vai trazer a arca aqui para Jerusalém. Ele está louco. A arca já matou lá o Uzá, que colocou a mão na arca, e Davi agora quer trazer a arca para Jerusalém. Davi não tinha medo da arca. Fala para o teu irmão: Davi não tinha medo da arca. Ele tinha intimidade com a arca. Ele tinha intimidade com a arca. Porque a arca é isto que Jesus falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No átrio estava o juiz. No lugar santo estava o mestre. Mas no lugar santíssimo, no santo dos santos, está o meu Pai. Eu vou falar de novo. No átrio estava o juiz. Estava o juiz. No lugar santo estava aquele que quer me ensinar a ser como Ele é. Por isso que eu o chamo de mestre. Ele quer me santificar. Por isso que eu o chamo de mestre. Mas no santo dos santos está o meu Pai. Naquela arca, 3 elementos estavam na arca: a vara de Arão, um pouco do maná e as tábuas da lei. As tábuas da lei era para dar direção. O maná era para trazer provisão. Manifestava ali Jeová Jireh. A vara de Arão que floresceu era para trazer proteção, porque representava a autoridade sacerdotal. E essas são as 3 coisas, as 3 áreas da paternidade de Deus. A paternidade de Deus nos traz direção, a paternidade de Deus nos traz provisão, e a paternidade de Deus nos traz proteção. Essas 3 áreas nós acessamos quando nós temos coragem de abrir a arca. Porque estava dentro da arca. Eu posso ficar contemplando, porque sobre a arca estavam os querubins. A Bíblia diz que tinham 2 querubins, e os querubins ficavam com os seus braços, um colocado no outro. Vem cá, Jesus Carlos e pastor Josué. Não, Jesus Carlos e Patrick, que tem um tamanho. Os 2 querubins. Os 2 querubins ungidos. Você já foi Jesus na África, agora você é querubim. Vai, façam como os querubins estavam em cima da arca. Vai. Não, tem que se prostrar, meu filho. É prostrado. É olho para baixo, assim. Sobre a arca estavam os 2 querubins. E os querubins estavam desta forma, porque ali eles estavam demonstrando o nível de respeitabilidade e de reverência diante de Deus.
e que muitos de nós já perdemos. Em nome da liberdade e da extravagância, nós perdemos a reverência. E perdendo a reverência, nós perdemos o temor. Mas eu posso ficar observando os querubins, eu posso observar os serafins adorando ao Senhor, eu posso observar os anjos adorar o Senhor, eu posso olhar para as outras pessoas e ver as outras pessoas com uma intimidade com o Senhor, uma confiança, uma segurança, porque aquele que acessa a intimidade com Deus, ele vai acessar segurança, ele vai caminhar seguro. Eu posso ficar observando, como eu posso chegar, e eu posso me aproximar da arca, e eu posso abrir a arca. Você já pensou em abrir a arca? Pastora, isso é heresia. Não, isso não é heresia, isso é intimidade. Como que Davi acessou isso? Obrigada gente. Aí. As esposas de vocês vão fazer uma massagem agora. Palmas aí para os... A paternidade de Deus está à nossa disposição no Santo dos Santos. O que significa isso? Significa que eu me torno parecido com aquele que eu me relaciono. Como então eu poderei me tornar íntegro, manifestando a santidade de Deus na minha vida diária? Em um relacionamento profundo com o Pai que está no Santo dos Santos. Você não vai ter relacionamento profundo depois de ter uma vida de integridade. Não, você vai ter uma vida íntegra quando você tiver um relacionamento profundo. Eu e você precisamos sair do átrio, passar pelo lugar santo, entrar no Santo dos Santos e não sair de lá. Olha para o teu irmão e diz: você não pode sair de lá. Você não deve se afastar de lá. Mas está muito difícil, o meu coração está me acusando de algumas coisas. Não saia de lá. Não, a minha família está dizendo que eu não sou cristão de verdade, que eu vou na igreja no domingo, mas olha como eu sou durante a semana. Não sai dali. Quanto mais relacionamento você tiver, mais íntimo você se torna. Quanto mais íntimo você se torna, mais parecido com Ele você se torna. E somente assim você poderá habitar no Santo dos Santos. Somente assim você será conhecido no Santo dos Santos. Ah, mas meus próprios irmãos estão falando de mim, pastora. A gente viu lá no Salmo 15 a respeito daqueles que difamam seus próprios irmãos. Mas essa é a mensagem de domingo que vem. A mensagem de hoje é: não saia deste lugar. Se agarra na arca. Se agarra na arca. Você agora já não é mais um pecador que tem que pedir para o sacerdote entrar no lugar santo e o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos. Não, você é filho que teve o caminho, a verdade e a vida foi aberto para você. Jesus abriu esse caminho e quando Ele morreu na cruz, o véu se rasgou, porque existia um véu entre o lugar santo e o Santo dos Santos. E foi exatamente esse véu que se rasgou. Jesus está dizendo: ei, eu entrei pelo átrio, me sacrifiquei por você. Agora eu entrei aqui no lugar santo e eu me santifiquei por você. Para quê? Para você ficar aqui? Não, é para você me seguir, para você ir até o meu Pai. Eu vou levar você até onde o meu Pai está. Você quer se tornar parecido com Ele? Se relacione com Ele. Mas não saia deste lugar. O diabo pode te acusar, as pessoas podem te acusar, o mundo pode te acusar, o teu próprio coração pode te acusar, mas não saia deste lugar. Quanto mais você estiver na intimidade com o Pai, mais parecido você será dele. Se coloca de pé em nome de Jesus.
Eu queria que você fechasse seus olhos. Chamar a equipe de louvor, por favor, para cima. Fecha seus olhos. Eu não sei onde você está. Talvez nem no átrio você entrou. Talvez você é aquele filho que nem sabe que é filho. Talvez você é aquela pessoa que está tão distante, e está tão pesado de tantos pecados, e você acha que Deus já se esqueceu de você. Mas hoje há um convite do Pai, e este convite vem através de Jesus. E Jesus está te convidando, não para ir para um local de sacrifício, como era no tabernáculo, mas Jesus está te convidando para você chegar até a cruz, aonde todo sacrifício já foi feito, aonde todo preço já foi pago, aonde todo pecado já foi perdoado. Você não vem para Jesus para ser sacrificado, para receber perdão. Você vem para Jesus porque Ele já se sacrificou por você e Ele já te perdoou. Ele é o caminho. Ele é o caminho. E essa verdade de que você é filho de Deus, o diabo até hoje tentou arrancar de você. Mas a verdade é que você é filho. E porque você é filho, Ele mandou Jesus para pagar o preço do seu pecado. Eu não sei se você está no átrio ou se você está no lugar santo, mas uma coisa eu quero te convidar: venha conhecer o Pai junto com Jesus. Volta para o Pai hoje. É o Pai que está te chamando. É o Pai que está te chamando. Sabe isso que está aí dentro do seu coração? Isso que começou a incendiar aí dentro do seu coração? É o Pai que está te chamando. É o Pai que está te chamando. Sabe essa saudade de um lugar que você nunca esteve? É a casa do Pai. Sabe aquele desejo que surgiu na tua vida, no teu coração hoje, de vir à igreja, e você não conseguiu resistir? Era o Pai te convidando. Era o Pai te chamando. Vem, filho, porque eu quero falar com você. Vem, filho, porque eu quero te atrair para a minha presença. Vem, filho. Eu quero que você entre e você nunca mais saia deste lugar. Eu quero convidar você que está sendo atraído por este amor, atraído por esta presença, que você saia do seu lugar e você venha aqui para frente agora. Se você se vê no átrio, pode vir. Se você se vê no lugar santo, pode vir. Mas se nem no átrio você entrou, eu te convido para você entrar hoje. Eu te convido para você entrar por este caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. E Ele quer te dar vida. Ele é o caminho. Ele é essa verdade. Ele é essa verdade. Tudo que o diabo colocou na sua vida é mentira. É mentira. Você é filha. Você é filha amada. Você é filha amada. Você nunca foi rejeitado por Deus. Você nunca decepcionou Deus. Você esteve longe dele, sim, durante muito tempo. Você esteve muito tempo longe dele, e você nem sabia como voltar. Mas os olhos dele estavam sobre você. Os olhos dele estavam sobre você. E ele estava cuidando de cada passo, para que você chegasse até aqui e dissesse: eu preciso de voltar, Pai. Eu preciso voltar, Pai. Eu preciso voltar. Senhor, aleluia, aleluia. Senhor, este é o lugar que nós desejamos estar. Este é o lugar que nós queremos habitar. E deste lugar nós não sairemos. Deste lugar nós não sairemos.
Você que está sendo tentado a sair do Santo dos Santos, fale para o Senhor hoje: Senhor, este é o lugar que eu vou permanecer. Não importa o que o mundo fizer, não importa o que falarem sobre mim, não importa a dificuldade que eu venha passar, Senhor, eu não vou sair deste lugar. Eu não vou sair deste lugar. Este é o lugar da tua habitação. Este é o lugar da tua habitação. Este é o lugar da tua habitação. É este lugar que eu quero estar. É este lugar que eu quero habitar. Tuas asas, oh Senhor, é meu abrigo, oh Jesus, meu lugar oh, secreto. Só tua graça me faz, tua presença é o meu santo, o santo dos santos. A fumaça me esconde, só teus olhos me tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, tua presença me de olhos fechados ainda, fale comigo. Senhor Deus, hoje eu reconheço que Jesus Cristo se tabernaculou e habitou entre os homens, que Jesus Cristo se fez o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, que Jesus Cristo abriu o caminho, mostrou a verdade e me deu a vida. Mas também hoje eu reconheço que Jesus abriu o caminho para o Senhor, e Ele me mostrou, Pai. Por isso, Deus, este é o lugar que eu quero habitar para sempre. Este é o lugar que eu quero habitar para sempre. Este é o lugar onde eu quero receber a direção, a proteção e a tua provisão. É debaixo das tuas asas, não debaixo das asas dos querubins ou serafins, mas é debaixo das tuas asas, Pai. É debaixo das tuas asas, Pai. É onde eu me encontro agora, e é onde eu quero viver para sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Tua presença é meu prazer, tua presença